mas ele pode servir para gerar contração muscular. Vocês vão fazer isso, tá? E imagina, será que o paciente com dor, será que ele vai realmente fazer um tratamento para melhorar a dor com contração muscular? Será que a contração muscular vai melhorar essa dor do paciente? Né? Então, talvez não, né? Talvez não é para contrair. Talvez não seja com o objetivo de contração, seja com outros objetivos. Tá? Tem contraindicação? O que vocês acham que a eletroterapia tem como contraindicação? O que vocês acham? Aguda? Não. Porque ela não aumenta a temperatura, então é aceita nas inflamações agudas. O que mais então? Isso tem coração? Tipo, marca-passo. Tipo, marca-passo pode ser uma alternativa. Então a gente vai discutir. Será que essa de grave pode? Será que o plano pode? Vamos discutir isso daí, tá? Então, existem algumas questões que a gente pode avaliar. Por exemplo, tipo de eletroterapia, todas as eletroterapias são iguais? Não, existem vários tipos de correntes elétricas. Além disso, tem contraindicação? Tem contraindicação. Além disso, como que eu posso falar para o paciente, para o paciente entender o que eu vou fazer? Tá? E aí eu vou contar um cenário para vocês. Teve uma vez, eu estava atendendo pacientes, tem anos, eu já estava trabalhando aqui, estava atendendo um paciente, e eu fui colocar uma eletroterapia nele, acho que era lombar, e aí quando eu fui colocar, ele perguntou assim: Tiago, que tipo de corrente é essa que você está aplicando em mim? Olha bem, que tipo de corrente é essa? E aí, a minha sorte não, né? Eu estudei, eu sabia responder. Eu falei para ele: olha, uma corrente pulsada, bifásica, simétrica e quadrada. Ele: caramba, que legal. Pois é esse tipo de corrente. Sabe por quê? Ele era engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. E eu fui atender um cara, paciente lá, ele perguntou sobre o tipo de corrente. Ah, pode dele. Imagina, não faço ideia de que tipo de corrente é essa. Você vai aplicar um negócio sem mim que não sabe o tipo de corrente que é. Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Tá? Muito bem, vamos lá, vamos entender algumas questões. Provavelmente vocês já viram algum desses equipamentos que estão aqui. Um desses. Muito utilizado na parte da estética. São vários eletrodos. Vou utilizar vários eletrodos. Normalmente utilizado em equipamentos musculares maiores. Tá? E aí a gente utiliza esse tipo de equipamentos com o intuito de promover contração muscular. Promover contração muscular. Então, por exemplo, corrente russa, já ouviu falar? De corrente russa? Não? É um tipo de corrente. Vou explicar para vocês qual é a peculiaridade dessa corrente mais para frente. Então, é a corrente russa. Tem outra chamada de corrente alce, ou corrente australiana, que é também outro tipo de corrente. Tem uma outra que nós falamos muito, FES significa estimulação elétrica funcional. Está no inglês, tá? Estimulação elétrica funcional. Muito bem. Tem uma outra, né? Que a gente fala muito, que é a própria TENS, que é estimulação nervosa elétrica transcutânea. Transcutânea. Por que transcutânea? Porque vai estar acima da pele. Ah, Tiago, posso fazer para dentro da pele com o auxílio de uma agulha, por exemplo? Sim. Aí nós chamamos de
Mas para contrair, para gerar contração na parte estética, aí seriam melhores, ó, para contração. A fez. A alça. A russa. São todas correntes para contração. Por quê? Porque a frequência delas é maior e elas conseguem vencer melhor a resistência, conseguem gerar estímulos melhores para a contração. Vou falar tudo isso mais para frente. Tá? Muito bem. Temos esses equipamentos aqui, ó, que tem assim, tem maiores. Vou mostrar para vocês. Que isso daqui é da eletroterapia de forma geral. Alguém já viu um equipamento desse? Pequenininho assim? Sim, ó. Embaixo, quem já viu? Parecido com isso. São equipamentos de eletroterapia portáteis. Que alguns desses equipamentos têm dois tipos de correntes: a TENS e a FES. Tá? Então, cuidado, porque a pessoa fala o TENS, não é o TENS, é a TENS, que é a estimulação elétrica nervosa do escutâneo. Tá? Então, esses equipamentos aqui são muito úteis para utilizar a corrente TENS. E corrente TENS, ele é muito interessante para alívio da dor. Muito interessante para alívio da dor. Só que ele vem junto, alguns vêm junto, sim, TENS e FES. Alguns vêm juntos. Tá? São interessantes, porque às vezes você consegue uma diversidade mesmo do equipamento, porque o equipamento te possibilita tanto a contração muscular quanto a alívio de dor. Interessante isso também. Tá? Tem alguns que são mais raros agora, porque hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, de microcorrente, tem um tipo de corrente chamado de microcorrente. Tá? A definição de microcorrente é assim: ela estimula abaixo da linha da reobase. Eu não entendi nada, mas vocês vão entender isso daqui umas 2 aulas. Estimulação abaixo da linha da reobase. Se quiserem anotar o que é microcorrente, é isso. Para que ela serve? Hoje ela é muito contestada, mas normalmente as pessoas utilizam para cicatrização de feridas. Tá? Então a microcorrente tem equipamento de microcorrente, mas hoje em dia o próprio equipamento que possibilita FES, TENS, corrente russa, corrente alça, também possibilita microcorrente. Hoje tem equipamentos que são chamados de multicanais e multicorrentes. O que isso significa? Que no próprio equipamento vão ter todas as correntes e vão ter vários canais de tratamento. Que aí os equipamentos são um pouco mais caros, mas você tem tudo em um só. Isso é ótimo. Tá? A diversidade do equipamento também é muito grande. E isso aqui é interessante. Ó. Tem alguns que realizam assim e tem alguns que realizam com o próprio eletrodo. Também vou mostrar isso para vocês. Chamado de iontoforese. Já ouviram falar? O que é iontoforese? É a passagem de medicamento através de correntes elétricas. Passagem de medicamento através de correntes elétricas. Nós temos uma que também é chamada de fonoforese. Fonoforese é a passagem de medicamento através de ondas sonoras. Vamos lá. Hoje, os próprios equipamentos que têm multicanais e multicorrentes, eles utilizam a iontoforese. Olha que interessante que é feito. Isso aqui é uma forma de fazer iontoforese. Aqui, você joga uma solução aquosa com o fármaco que você quer. Então, vamos supor, dexametasona, que é o anti-inflamatório. Tá?
Em uma região, a gente coloca a dexametasona. Em outra região, a gente coloca ela somente banhada a água. Estão vendo que aqui eu tenho um eletrodo vermelho e um eletrodo preto? Por convenção, vermelho é positivo e o preto é negativo. Polaridade positiva e polaridade negativa. Cada fármaco aquoso para ionoforese, cada fármaco desse, ele tem uma polaridade. Então, vamos supor, a dexametasona vai ter uma polaridade positiva. Aí, positiva, se eu coloco positiva aonde tem um eletrodo vermelho, positivo com positivo faz o quê? Repele, não repele? E vai repelir e vai para onde? Para a pele do paciente. Então, qual que é a premissa da hematoforese? Eu preciso saber qual é a polaridade do fármaco. Sabendo a polaridade do fármaco, eu vou colocar ele na mesma polaridade do meu eletrodo. Se eu tiver fármacos negativos, eu vou passar uma listagem para vocês quais são positivos e quais são negativos. Fármacos positivos, eu coloco no eletrodo positivo. O negativo é o eletrodo negativo, para repelir na pele do paciente. Só que, esse tipo de corrente aí é chamado de corrente direta ou corrente galvânica. Já ouviu falar disso? Corrente direta é o tipo de corrente mais perigosa que tem. É a corrente que tem, por exemplo, nas baterias do carro. Tá? Estava conversando com um cara esses dias, o cara instalou um painel solar lá, e aí o cara falou assim: olha, tem que tomar muito cuidado com esse painel solar, porque a energia que está nele é de corrente direta. O que isso significa? Significa que se você tomar um choque de corrente direta, não é pouca coisa não. A corrente direta, ela vai ter uma outra polaridade. Então, a chance de gerar uma lesão é muito grande. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas Tesla, a gente fala do Tesla por causa do como que chama? Do carro, mas tem o inventor lá do Elon Musk, obrigado, do Elon Musk. O Tesla, ele inventou a corrente alternada. Ele propôs a corrente alternada. A corrente alternada é uma alternativa da corrente direta. É que nós temos, por exemplo, na parte doméstica, nas nossas tomadas. Isso é corrente alternada. Ela muda a polaridade. Isso impacta em quê? Ela tem menos risco que uma corrente direta. Tem muito menos risco. Tá? Por isso que hoje o pessoal chama de carro de Tesla, em homenagem ao Tesla. Então, esse tipo de corrente é uma corrente direta. Ela não para. Então, significa que se eu meter corrente aqui, intensidade aqui, meu paciente vai sentir dor e vai lesionar a pele do paciente. Vai danificar a pele do paciente. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com a hematoforese. Muito cuidado. Ela é boa? É, mas tem que fazer um cálculo para deixar ela menorzinha para ficar ok. Tá? Tudo bem? Beleza. E aí, como eu falei para vocês, todas essas correntes, então, fez, corrente russa, corrente alce, TENS, microcorrentes, iontoforese, são todas formas diferentes de eletroterapia. Então, às vezes as pessoas falam assim: estou fazendo eletroterapia, é só choquinho. Tá, mas cada uma é um tipo de corrente. O que você está fazendo? É TENS. É corrente interferencial. Eu vou falar o tipo de corrente interferencial para alívio de dor. Também, beleza. É FES, é corrente russa, é corrente alça. Qual a modalidade de corrente que você está fazendo? Nem tudo se resume a choquinho. Entendeu? Beleza? Tá. Aí agora vamos lá. A corrente, quando a gente vai aplicar uma corrente elétrica, eu preciso conhecer alguns conceitos de corrente elétrica. Olha o primeiro conceito. Ampere. Vamos avaliar assim.
será que esse circuito aqui está passando corrente elétrica? Será que ele está passando? A gente já viram isso uma vez? Eu chego ali para vocês estavam fazendo. Deixa eu ver se tem corrente aqui, se está passando corrente elétrica aqui nessa região. Ah, não está passando nada, ou não está passando. Como é que ele vê isso? O equipamento chama amperímetro, não é isso? Para ele avaliar a quantidade de ampere que está passando ali naquele circuito. E o que é um ampere? O que é um ampere? É isso aqui, ó. Esse número pequenininho está aqui, ó. 6,25 vezes 10 elevado a 10ª potência de elétrons. Isso é um ampere. Tá? A gente pode refletir que um ampere é igual a um coulomb, que é uma carga elétrica. Então, falar de uma corrente e falar de uma carga, ela é a mesma coisa. Tá? Por quê? Essa unidade também ela é a mesma unidade de ampere, tá vendo? 6,25 vezes 10 elevado a 10ª potência. Então, um ampere é igual a um coulomb por segundo. É a mesma unidade. Eu falo assim, olha, ali tem corrente elétrica, significa que está passando elétrons. Ali tem tantos amperes, significa que está passando uma determinada quantidade de elétrons por segundo. Beleza? Aí agora vamos desmistificar algumas questões. Tiago, a gente vai utilizar corrente elétrica com o paciente? Vamos. Então, quanto de corrente elétrica que eu vou utilizar no nosso paciente? Quantos amperes eu vou utilizar no nosso paciente? Aí eu vou mostrar para vocês que a gente não trabalha com a unidade de ampere. Nós trabalhamos com a unidade de miliampere, que é 1/1000º daquilo lá. Ou seja, a quantidade de carga elétrica ou de corrente elétrica que eu vou enviar para a pele do meu paciente é muito pequena, porque a gente vai estar trabalhando em miliampere, que é muito pouco, tá? Então, isso nos ajuda a informar para o paciente o seguinte: olha, paciente, fique tranquilo, porque a quantidade de carga elétrica que eu vou colocar é muito pouca. Nós estamos trabalhando em miliampere, não é nem ampere, tá? É em miliampere. Então, a quantidade de carga elétrica é muito pequenininha e isso vai gerar muito menos desconforto para você. Então, lembra da primeira pergunta lá, uma das primeiras perguntas do caso clínico, que era assim: como que eu posso falar, ou como que o fisioterapeuta pode falar com o paciente para ele não ficar muito temeroso com corrente elétrica? Como que ele pode falar: olha, vou fazer uma corrente elétrica, mas com uma quantidade de carga elétrica muito pequena, muito baixa, porque a unidade é miliampere. Mas entenda, o que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Vocês conseguiram entender isso? É o fluxo de elétrons. Tá? O que mais a gente vê nas nossas correntes quando normalmente a gente vai avaliar? Fala assim, olha, aqui tem corrente, mas além disso, o que nós falamos muito no dia a dia, além de corrente elétrica? Qual a outra unidade que nós falamos muito? Oi? Tensão? Tensão, que normalmente a gente coloca essa tensão em voltagem, não é isso? Qual é a voltagem daquele circuito? Esse aqui 10, né? 110, 120, 220. Qual é a tensão? E aí eu vou fazer uma analogia para todo mundo entender. Imagine o seguinte: eu sou uma corrente elétrica. Eu sou 6,25 vezes 10 elevado a 10ª potência. Então, são elétrons, beleza? Eu tenho que ir lá naquela porta. Para eu poder chegar naquela porta, eu tenho que ter uma força, concorda? E essa força nós resultamos em uma tensão. Essa tensão a gente fala em voltagem. Então imagine que alguém vai vir aqui atrás de mim e vai começar a dizer assim, vai, Tiago, vai para lá. Então eu vou ter uma determinada voltagem, tá? Agora eu posso ter mais voltagens, e de repente a sala inteira vai resolver me empurrar. Posso, vai, Tiago, sai daqui, todo mundo me empurra. Isso é uma voltagem, tá? A partir
partir disso, a voltagem é essa força que a gente julga que é uma força eletromotriz. E teoricamente ela vai sair de um polo para outro polo. Para fechar esse circuito, eu tenho que ir de um polo positivo para o negativo, do negativo para o positivo. Tem que fechar esse circuito. Senão, eu não vou ter os elétrons fazendo isso e nem os elétrons fazendo isso daqui. O que isso é importante para nós como fisioterapeutas? Quando eu vou aplicar a corrente elétrica no paciente, vai ter um fiozinho aqui, um outro fiozinho aqui. Um positivo e um negativo. Tiago, se eu colocar somente o fio positivo no meu paciente e não colocar o meu fio negativo, vai dar certo? Porque eu não vou conseguir fechar o circuito para que eu possa transmitir a corrente elétrica de um lado, de outro lado, de um lado, de outro lado. Tá? Então eu tenho que colocar os eletrodos positivos e os eletrodos negativos. Tudo bem? A voltagem, ela já vai ser específica lá do equipamento. Cada equipamento vai ter uma voltagem. Normalmente, nós trabalhamos muito com equipamentos que são de volts. Tá? Então, eles trabalham tanto para 110 quanto para 220. Eles vão depender do circuito que vocês vão ver naquela região. Então, a voltagem, a tensão, é a corrente, ou na verdade, é a força que vai fazer com que a corrente seja transportada para um lado e para o outro. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Certo? Só que mais a gente pode perceber? Para eu poder, vamos voltar à analogia do eu sendo a corrente elétrica. Eu sou a corrente elétrica em ampere, vocês são as voltagens que vão me empurrar até no outro lugar. Só que para eu chegar naquele outro lugar ali, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Não vou? Ó. O que eu estou fazendo? Estou desviando, estou? Eu estou desviando de quem? Da resistência. A resistência, por sua vez, nós colocamos um nome geral como impedância, que é o que resiste ao fluxo de elétrons. Ela vai resistir ao fluxo de elétrons. Vocês já viram aquela técnica chamada de bioimpedância? O que é a bioimpedância? É colocar o eletrodo num lado, eu dou normalmente na mão, também lá no pé, e aí, a partir da velocidade que a corrente elétrica chega de um lado para o outro, é mensurada a quantidade de resistência que você tem. E aí, cada tecido vai dar uma resistência. Com esse trajeto, essa velocidade, você consegue mensurar, por exemplo, a quantidade de tecido gorduroso que você tem, massa muscular, de água, porque cada um vai conduzir a eletricidade de uma velocidade diferente. A bioimpedância é isso. Você resiste ao fluxo de elétrons através da sua composição corporal. Legal isso, né? A impedância, nós temos de diversas maneiras. Ó. A resistência é o que resiste ao fluxo de elétrons. Ela é a oposição ao fluxo de elétrons que eu falei para vocês. Então, para eu chegar de um lado até o outro, eu tenho algumas resistências aqui, ó. Tem a cadeira, tem a mesa, tem as pessoas, eu preciso me desviar dessas resistências. Na fisioterapia, na eletroterapia, eu também tenho. O que vocês acham que são as minhas resistências? Quando eu vou colocar, por exemplo, os eletrodos na pele do meu paciente. Pelo, impureza, né, sujeiras. Por isso que eu preciso, antes de aplicar, eu preciso limpar a pele do paciente, para que eu possa minimizar as resistências. Ah, Tiago, tem casos que eu tenho que fazer uma tricotomia aqui, eu tenho que fazer lá uma raspagemzinha e tal. Ah, tem casos que sim, depende do lugar onde você vai fazer. Tá? Agora, isso dá resistência, não tem dúvida, isso dá resistência. Tá? Agora, os nossos próprios tecidos, eles também são resistentes. Os nossos próprios tecidos, então, por exemplo, eu tenho a camada da pele, tem uma resistência.
epiderme, derme, hipoderme. E aí depois que passa as camadas da pele, eu vou ter ainda outros tecidos. Tecidos ricos em água, que tendem a ter uma boa penetração. Tecidos ricos em proteína têm uma boa absorção. Tá? Então cada um vai ter uma peculiaridade de resistência. Tem outras formas de impedância que a gente chama, por exemplo, de indutância. Você já viu o que é indutância? Você sabe o que é indutância? Indutância normalmente formam correntes parasitas, assim, ó. Nós vamos fazendo assim, ó. Vai, forma uma corrente aqui, vai, forma uma outra corrente aqui, e assim por diante. Tá? Isso vai gerando uma resistência. Né? A gente coloca um nome diferente, mas isso vai gerando uma resistência. É o que a gente vê normalmente no chuveiro. Não é isso? O que é corrente elétrica? A resistência, ela é lisinha assim? Né? Não, é? Claro. Ela é assim, ela faz umas correntes parasitas assim. Para quê? Para que você tenha mais resistência ao fluxo de elétrons. E aí, quando a água passa ali, vai estar calor e esquentar. Legal, né? E esse tipo de possibilidade faz com que a corrente elétrica, que ela não flua facilmente de um lado para o outro, ela vai fazendo essas correntes parasitas e isso teoricamente vai gerando calor. A gente vê isso muito claro no chuveiro, mas na fisioterapia tem isso também? Já tem. A gente tem um tipo de equipamento que são chamados de diatermia. As diatermias, elas fazem exatamente esse tipo de corrente aqui, de indutância. Ela vai, passa, faz essa corrente de redemoinho aqui e segue. Então, ela é um tipo de corrente, ou ela é um tipo de equipamento que vai gerar calor. As diatermias, por exemplo, por ondas curtas. Ondas curtas é um tipo de equipamento que trabalha por distância. Beleza? Trabalha por distância. E existem também as capacitâncias. Né? Alguns equipamentos elétricos, têm os capacitores. O que são esses capacitores? Eles armazenam a energia, armazenam a eletricidade ali. Então, em caso, por exemplo, de uma interrupção de fluxo de elétrons por um curto período de tempo, ele consegue dar conta. Então, é também chamado de impedância a parte da capacitância. Mas é só mais uma forma para ilustrar. O que eu acho importante para que vocês possam entender? Que a impedância, de forma geral, a resistência, tem um aspecto muito importante na hora da aplicação. Porque quando eu coloco os eletrodos, eu tenho que minimizar a resistência. Eu faço isso limpando a pele, eu faço isso retirando pelo, eu faço isso aplicando gel condutor à base de água. Porque a base de água, porque ele consegue penetrar melhor e consegue transmitir. Já não tenho gel, acabou meu gel, mas eu tenho um Vitória Secret aqui da minha mãe que eu posso utilizar, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Então isso você vai estar aumentando a resistência. Você vai aumentar a resistência. Então os géis, esse é o plural de gel, os géis, eles devem ser a base de água. Eles devem ser a base de água. Então tem géis específicos para a condução elétrica. Beleza? Isso aqui é clássico, né? Talvez você já ouviu falar lá no ensino fundamental, médio, ensino médio. Né? Você já fez, né? Ou não? Você tem que fazer curso elétrico ou não? Eu fiz eletromédica. Ah, você fez eletromédica. Então daqui a pouco você está aqui na frente falando. Se eu falar uma bobagem, você está correndo. Tem uma figura muito legal que eu gosto de exemplificar assim. Eu não coloquei nos slides, é uma figura bobinha, mas fala sobre essa lei de Ohm, que é corrente, voltagem e resistência. Vocês já viram essa figura?
e está sendo estrangulado pela resistência. A resistência está impedindo que ele vá de um lado para o outro. Tá? O que isso significa? A lei de Ohm, ela mostra a quantidade máxima de resistência, a quantidade de resistência que eu tenho que ter para poder completar o circuito. Tá? Então, voltamos aqui, ó. Eu vou sempre trabalhar com 3 variáveis. Uma que é a amperagem, outra que é a voltagem e a outra que vai ser a minha resistência. Tá? Vou colocar aqui como um marzinho aqui para ficar mais fácil de avaliar. Olha isso aqui, ó. Se eu tenho 120 volts e eu tenho 10 ohms, ó, 120 volts, e eu tenho 10 ohms de resistência, quanto de amperagem que eu tenho que ter para poder completar o circuito? Aí é amperagem é igual a voltagem dividido por resistência. 120 dividido por 10 é igual a 12. Então a minha amperagem vai ser igual a 12 amperes. Tá? Ah, Tiago, então mesma coisa agora. Se eu tenho 12 amperes e eu tenho 120 de voltagem, quanto de resistência que eu vou ter que ter? Vamos lá. Resistência vai ser igual a voltagem dividido pela minha amperagem. 120 dividido por 12 vai ser igual a 10, né? A 10. A 10. O que vai mudar aqui vai ser somente quando eu for propor a voltagem. Imagina que eu tenha 10 de resistência e eu não saiba quanto eu tenho de voltagem. Aí eu tenho que ver que a voltagem vai ser igual a amperagem vezes a minha própria resistência. A amperagem é 12, a minha resistência é 10. Então a minha voltagem é igual a 120. Para que isso é importante? É importante porque se eu tiver uma voltagem baixa, eu não consigo completar o circuito. Se eu tiver uma resistência alta, eu também não completo o circuito. Então, se eu tiver uma amperagem que também não seja adequada, eu não consigo completar o circuito. Então, eu preciso ter essas variáveis. Eu preciso ter uma determinada quantidade de voltagem, uma quantidade determinada de amperagem para chegar no circuito e uma determinada quantidade de resistência. Se eu tiver muita resistência, eu não consigo completar. Lembra lá que foi a pessoa estrangulando. Se eu tiver muita resistência, vai ter muito estrangulamento. Eu não consigo completar o circuito. Isso acontece com frequência na física por conta de aumento de resistência. Aí o que a pessoa faz? Ela começa a aumentar a intensidade, mas na verdade o eletrodo às vezes está mal posicionado, ou às vezes não tem muita impureza, ou na verdade tem muito pelo, ou na verdade o gel não foi adequado, o eletrodo está ruim, o fio não está legal. Então tudo tem que avaliar para poder completar esse processo. Ficou claro até agora? Sim? Beleza. Isso daqui, ele só diz o seguinte: como que funciona para a corrente elétrica gerar contração muscular? Isso eu lembro que eu já expliquei para vocês, mas não custa relembrar. Por quê?
polaridade interna em repouso, negativa ou positiva? O meu nervo internamente é positivo ou é negativo? Qual a voltagem dele? Ele é negativo. Ó. Negativo, certo? Negativo. Muito bem. Em torno de menos 90 milivolts. Em torno de menos 90 milivolts. Tá? Se eu colocar muita carga negativa de fora, ou vou mudar, se eu colocar muita carga positiva de fora, essa é a melhor explicação. Vocês acham que as comportas, dependentes de voltagem, elas vão fazer mais ou menos força para ficar fechadas? Mais força para ficar fechada, correto? Porque tudo que ela mais quer é vir para o interior do meio. Tá? Positivo no interior do meio. Porque cargas opostas se atraem. Então, o positivo quer muito ir lá para a parte interna. E aí eu tenho uma força das comportas de menos 90 milivolts fechando essas comportas aqui, ó. Apenas comportas fechadas. Quanto mais carga positiva eu coloco aqui, mais força essas comportas vão fazer e mais elas vão ficar fechadas. Beleza? Agora, imagine uma outra coisa. Imagine que agora eu começo a colocar cargas que são cargas negativas. Aqui, ó. Cargas negativas. O que a comporta, entre aspas, vai pensar? Eu estou fazendo uma força de menos 90 milivolts para impedir que cargas positivas não entrem aqui na parte interna do nervo, né? Isso é redundante aqui. Mas agora tem muitas cargas negativas do lado de fora. Cargas negativas e cargas negativas. Vou precisar fazer essa força toda para poder impedir que elas não entrem? Não, né? Porque tem carga negativa dentro e carga negativa fora. O que ela vai começar a fazer? Ao invés de menos 90 milivolts, que é a força que ela está fazendo, ela vai começar a fazer assim, ó. Agora eu vou fazer menos 80. Agora é menos 70. Agora é menos 65. Aí de repente ela vai fazer isso aqui, ó. Porque ela não é dependente de voltagem, ela faz isso. Ela abre. Aí na hora que ela abre, o que vai acontecer? Esse bonitão que está aqui perdidinho aqui, faz isso aqui, ó. Entrou. Aí ele faz isso, ó. Aí você lembra de uma lei bonita que chama lei do tudo ou nada? Se uma abre, todas vão abrir. Aí o que vai acontecer? Todas as comportas vão abrir e de repente, ó, tudo vira positivo. Aí ele faz a mesma coisa. Só que olha lá os meus filhos. É um fio positivo e um fio negativo, certo? O que eu falei para vocês? Tem que completar o circuito? Então aqui eu vou dar cargas negativas, ó. Aqui eu vou dar cargas positivas. E por diante. Onde que vai acontecer a despolarização? Nas cargas negativas. Mas aí o meu positivão aqui, o que vai fazer? Vai voltar. Por isso que eu tenho que ter as duas para poder completar o circuito. Entenderam esse negócio? Entenderam isso aí que repita? Ó, eu dou carga negativa e dou carga positiva, certo? A carga negativa vai fazer isso aqui, ó. Vai aumentar a negatividade. E aí vai fazer com que era menos 90 milivolts, agora vai começar a cair, até que de repente ele vai chegar no nível que as comportas vão abrir. Na hora que abre,
eu aplicar a eletroterapia na pele do paciente, o paciente vai começar a sentir depois o formigamento. Por que é o formigamento? Porque eu estou desmoralizando as fibras. Que fibra que gera formigamento mesmo? A beta. Fibra de primeira ordem, fibra beta. E depois, se aumentar ainda mais a intensidade, eu vou começar a ter contração. Essa contração é porque eu estou desmoralizando outro tipo de nervo. Por exemplo, o nervo motor. Esse tipo de entenderam? Então é assim que funciona a eletroterapia. Ela vai despolarizar por conta da quantidade de carga elétrica que ela coloca ali. As cargas elétricas negativas. Entenderam? Ficou claro? Legal isso? Então, na hora que vocês estiverem lá vendo que a carga elétrica começou a gerar contração, os plasmas vão começar assim: nossa, olha só, está contraindo isso aqui. Mas, na verdade, agora vocês já vão falar assim: entendi, está contraindo, porque tem muita carga negativa que diminuiu aquela linear de estabilidade ali, saiu de menos 90 e foi para lá menos 65, possibilitou fluir cargas positivas para o interior do nervo, e isso vai fazer com que gere despolarização. Beleza? Aqui eu vou passar bem rápido nesse processo, mas é somente para vocês entenderem a questão das resistências. Olhem lá. Circuito em paralelo e circuito em série. Esse paralelo primeiro. O que vocês sempre me falar dele? Aqui eu tenho resistência 1, resistência 2, resistência 3. Tá? Vai sair do positivo, vai do negativo, vai do negativo para o positivo, correto? Tá bom. Para a minha carga elétrica, para a minha corrente elétrica, sair daqui e vir para cá, ela vai precisar passar por todas as resistências. Ela vai passar por todas as resistências? Não, né? Ela pode passar ou pela resistência 1, pela resistência 2 ou pela resistência 3, correto? Qual for menor, ela vai sair daqui e vai vir para cá. Correto? Agora vamos olhar a em série. A em série, ela vai sair, vamos supor que vai sair do positivo para o negativo. Tá? Pode ser do negativo e positivo também. Só para seguir a ordem. Ela tem que passar pela resistência 1, pela 2, pela 3. Isso. Onde que a gente vê resistência em série? Na pele. Porque vai passar. Tem 3 aqui no reator: epiderme, derme e hipoderme. Quando atravessa a hipoderme, eu já tenho, por exemplo, uma resistência paralela. Porque vai depender da onde que eu estou colocando os meus eletrodos, ele vai sair de um lado e vai para o outro. Aí eu posso, por exemplo, ir através de tecido sanguíneo, através de músculo, através de ligamento, qualquer outro tecido. Ele vai procurar as zonas de menor resistência. Vai procurar a área de menor resistência. Tá? Por isso, meus amigos e minhas amigas, quando a gente coloca 2 eletrodos acima, por exemplo, um eletrodo aqui, positivo, e o outro eletrodo bem pertinho, negativo. Tá? Quando eu coloco eles assim, a minha corrente fica muito específica. Isso quer dizer, ela fica nessa regiãozinha. Tá? Mas ela fica muito superficial, porque rapidamente ela já consegue encontrar um caminhozinho que vai vir para o outro lado e outro caminhozinho que vem para o outro lado. Mas quando eu coloco os eletrodos assim, positivo,
a minha corrente ela se torna muito mais inespecífica, concorda? Porque, olha só, inespecífica por quê? Porque olha o tampão aqui, ó, de espaço. Tá? Só que ela se torna muito mais profunda. Porque agora, quando vai ir de um lado para o outro, ela vai ter que começar a buscar circuitos lá embaixo para poder vencer a resistência. Então, ela vai buscando áreas de menor resistência, mais lá na profundidade, para poder chegar no outro lado. Então, aqui, por exemplo, eu foco muito no circuito em paralelo, enquanto lá eu foco muito no circuito em série. Então, eletrodos muito pertinhos um do outro, a corrente fica muito mais superficial. Eletrodos muito distantes, a corrente fica muito mais profunda. Tá? Tudo bem? Beleza? Agora vamos lá. Vamos falar desse negócio aqui importante. Tipos de corrente. Basicamente, a gente fala de 3 tipos. Corrente direta, ou também chamados de corrente galvânica, corrente alternada e corrente pulsada. Vamos lá. Olha o conceito de corrente direta. Leiam aí o conceito de corrente direta. Polaridade constante, corrente em apenas uma única direção. Certo? Vamos desenhar esse negócio? Apesar de já ter no nosso slide, mas é interessante a gente construir junto. Corrente direta. Então vamos fazer um gráfico aqui, ó. Abaixo da linha negativa, acima da linha positiva. Tá? Então, polaridade constante significa que ou ela vai ficar só no negativo ou ela vai ficar só no positivo, correto? Então, por exemplo, isso daqui, ó. Tem interrupção do fluxo de elétrons? Não, é direto. Tá? Então, ela vai numa única. Onde que a gente encontra essa corrente direta? Bateria de carro, na fisioterapia na ionoforese, passagem de medicamento através de corrente elétrica. É uma corrente que tem risco, tem bastante risco, pode lesionar a pele do paciente. Por quê? Porque é fluxo de elétron o tempo inteiro, irrita a pele, lesiona a pele. Tá? Beleza. Essa é a corrente direta, certo? Corrente direta. Tudo bem? Vamos agora para a próxima. Leia o conceito de corrente alternada para mim, por favor. Polaridade de traçabilidade de um circuito é constantemente invertida, padrão senoidal de fases positivas e negativas. Tá. Então, ela tem interrupção de fluxo de elétrons? Não, ela segue também direta.
Só que qual que é a diferença da corrente alternada para a corrente direta? A corrente alternada, ora ela vai positiva e ora ela fica negativa, no padrão sinusoidal que vocês viram aí. Então, por exemplo, ó. Essa é uma corrente chamada de corrente alternada. Tá? Corrente alternada. Ela é mais segura, né? Que foi lá um Tesla que eu falei para vocês. Então ela é mais segura e ela vai vir esse padrão, ó. Sinusoidal. Ou ela fica positiva ou ela fica negativa. Nas nossas correntes domésticas é corrente alternada. Beleza? Agora, vamos falar da última. Certo. Pode ser monofásica, pode ser bifásica, pode ser polifásica. E o fluxo periodicamente interrompido, o fluxo de elétrons é periodicamente interrompido. Vamos lá. Como vocês acham que eu posso apresentar aqui? Vamos entender assim, ó. Que tipo de corrente é essa? Corrente pulsada, certo? Por que é pulsada? Porque tem interrupção de fluxo de elétrons. É mais segura ainda do que alternada. Tá? É mais segura. Mas ó, tem fluxo, tem fluxo, tem fluxo. Está em quantas polaridades? Tem polaridade positiva e polaridade negativa aqui? Hã? Não. Ela é sempre aqui positiva. Tá? E isso é um tipo de corrente pulsada. Meu Deus do céu. Acabou minha chave. Isso é uma corrente monofásica do tipo corrente pulsada. Tá? Então, o modo da corrente é o pulsado. E ela é representada como uma corrente monofásica. Tudo bem? Até aí? Beleza? Tá. Vamos representar agora uma bifásica. Vou escrever do outro lado ali. Vamos fazer uma bifásica. Como que pode ser uma corrente bifásica, pulsada ou bifásica? Está em cima, mas está embaixo também. Aí depois, está em cima, está embaixo. Olha lá. Ela é positiva e negativa, e tem espacinho aqui, ó, que tem interrupção do fluxo de elétrons. Agora vamos fazer a pulsada polifásica. Olha que legal.
Então vai ser assim, ó. Sobe, desce. Tá? Aí, deveria ser aqui de novo, ó. Sobe, desce. Tiago, tá a mesma coisa do que a bifásica, não tá? Só que na verdade, as correntes polifásicas elas fazem assim. Só que nesse momento aqui, que é o intervalo entre impulso, esse é o intervalo entre um impulso e outro, ela vai lá e faz assim, ó. Toma um pulso. Ela dá um pulso. Aí gera um pulso assim, ó. Ele dá um pulso na hora do intervalo interpulso. Tá vendo? Aí seria o quê? Ela seria a contínua, mas chamada-se de alternada. Ela seria essa corrente aqui, não seria? Não é igual a corrente lá? Ela seria uma alternada. Por isso que as polifásicas, elas podem ser chamadas de corrente polifásica ou corrente alternada modulada por tempo. Ela fica a mesma coisa. Ela fica igualzinho uma corrente alternada. Então, eu vou falar assim: olha, a corrente polifásica, a corrente alternada, a representatividade dela é a mesma. Porque ela vai dar um pulso no intervalo de impulso. Fica muito bom. Tá? Entenderam isso? Onde que a físio usa corrente polifásica? Por exemplo, nas correntes de contração muscular. Tipo corrente russa e corrente alça. A gente tem corrente alternada. Tudo bem? Dúvidas? Yes ou não? Você usa a corrente alternada no mesmo da pulsada polifásica? Não, aí os nossos equipamentos eles não vão gerar corrente alternada. Eles podem gerar corrente pulsada, mono, bi ou polifásica. Aí, por exemplo, o meu equipamento pode gerar corrente polifásica, tipo uma corrente russa. A representatividade dela vai ser igualzinha aquela ali. Tá? Aí você vai entender o porquê. Porque isso aqui consegue vencer melhor a resistência e consegue ir mais profundo nos tecidos. Tá? Então, galera, isso daqui que eu desenhei, que eu falei que seria legal a gente construir o conhecimento, está aqui, ó, corrente direta, alternada. Uma diferença está aqui nessas monofásicas, bifásicas e polifásicas. Olha a monofásica. Está vendo que ela pode ser retangular, triangular, senoidal, né? Aí vocês podem me perguntar: Tiago, tem diferença no tratamento ser uma corrente quadrada, ou ser uma corrente retangular, ou ser uma corrente triangular, ou senoidal? Não tem diferença. Tá? Mas o que eu queria que vocês observassem? Que existe intervalo interpulsos. Tá vendo? Tipo aqui, ó. Tem intervalo interpulsos, ó. Intervalo interpulso. Esses intervalos, eles são importantes para interromper o fluxo de elétrons. Então são correntes muito seguras. São correntes mais seguras. Porque eu começo a gerar corrente elétrica, ela vai fazendo isso. Claro que intervalos de milissegundos, muito pequenininhos. Mas essa interrupção favorece com que eu não tenha muita lesão na pele. Eu não tenho lesão na pele. Tá? Pelo menos eu minimize a chance de lesão na pele. Tudo bem?
E tem essa outra, que eu não comentei ainda, que chama corrente interferencial. O que é essa corrente interferencial? É o próprio nome. Uma interfere na outra. Tá? Uma interfere na outra. Antigamente, se tinha um equipamento que fazia assim. Olha só. Eu programava em um eletrodo que ia sair qual era a frequência dele. Então, por exemplo, eu programava 80 pulsos por segundo nesse eletrodo A. Tá? E aqui, no eletrodo B, eu programava 120. Beleza? Vocês concordam que em 80 vezes elas vão estar iguais? Só que em 40 ela vai estar diferente, concorda? E aí, quando elas estão iguais, elas se neutralizam. Mas quando ela está diferente, ela não vai interferir uma com a outra. Quando ela vai estar diferente, ele vai lá e gera um pulso. Então, uma vem de um lado, outra vem do outro. Essa diferença é a frequência que vai ser lançada na pele do paciente. Então, quantos pulsos por segundo vai ter na pele do paciente? Se uma foi 80 e outra foi 120, o que ela se difere é 40. A diferença entre as duas, o change das duas é 40. Então, esse 40 é a quantidade de pulso que vai gerar no tecido. Isso é chamado de corrente diferencial. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Vou mostrar para vocês uma corrente diferencial que, ao invés de você programar assim, ó, corrente A e tem corrente de 120, você já tem muito parâmetro que fala assim: corrente diferencial, quanto você quer? Eu quero de 60. Tá bom, ele vai entender que uma vai ser diferente da outra e vai dar uma diferença de 60 vezes. Ele faz isso automaticamente. Tá? Tem um parâmetro disso, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que é corrente diferencial? Uma vem de um lado, outra vem do outro. Lembra que eu falei para vocês? O positivo não vai para o negativo, o negativo vai para o positivo? É isso? Agora eu estou falando que uma vai para um lado, outra vai para o outro, uma vai para uma frequência e outra vai para outra frequência. É isso. Simplesmente isso. Tá? E aí, olha que beleza. Existe uma divisão, que é uma divisão em torno da carga elétrica que tem nos pulsos. Veja. Olhando assim, qual é o tipo de corrente? Direta, alternada ou pulsada? Pulsada. Por que eu sei que é pulsada? Não tem intervalo de pulso aqui? Não tem? Ó, intervalo, intervalo. Certo? Pulsado. Só que aqui tem uma representatividade diferente. Olha que eu vou sinusoidal, meio triangular, né? Uma forma de geométrica esquisita. Tá. Vamos entender assim. A mesma carga elétrica que está aqui, a mesma quantidade de elétrons que está aqui, está aqui embaixo? Está aqui embaixo. Certo? A mesma carga elétrica que está aqui, está aqui. A mesma quantidade? A mesma que está aqui, está aqui do lado? Então, vamos ver a primeira. Essa primeira, nós chamamos de simétrica, ou até mesmo balanceada. Por que balanceada? Porque a mesma que tem em cima tem embaixo. Essa daqui nós chamamos de assimétrica ou não balanceada, né? Porque eu tenho mais em cima e menos embaixo. Enquanto essa outra aqui também é assimétrica. Tudo bem? E aí, a gente encerra entendendo que essa é uma corrente pulsada, e eu tenho padrões ali simétricos e padrões assimétricos. Na verdade, nossas correntes não vão vir assim bagunçadas, não. Ou ela vai ser tudo simétrica ou ela vai ser tudo assimétrica. Tá? Mas a gente já sabe agora o tipo de corrente. Aí eu vou falar para vocês o seguinte: olha o tipo de corrente. Lembra que eu falei que o meu paciente que é engenheiro
de corrente? O tipo de corrente da nosso equipamento, da TENS, da grande maioria, da TENS, da grande maioria dos equipamentos, é assim. Ó, corrente. Que corrente é essa aqui? Pulsada. Simétrica ou não? Simétrica, mas ela é bifásica e simétrica e quadrada. A grande maioria dos nossos equipamentos vocês vão ver na semana que vem, vocês vão encontrar lá embaixo, vocês vão ver e vai estar atrás do equipamento vai estar em inglês assim, ó, symmetric square e bifásica, que é bifásica, quadrada e simétrica. É desse jeito. Tá? A corrente é desse jeito. Vamos só entender. Vamos lá. Vamos lá, turmenade. Vamos lá, turmenade. Vamos lá, turmenade. Ó, questão ENAD 2010. Vocês vão ver que agora eu vou encher vocês de questão do ENAD. Questões do ENAD. Não sei lá por quê, né? Mas eu vou encher vocês. Vamos lá. Vou ler para vocês, ele pode ser que esteja pequenininho. Nas figuras estão apresentados 4 gráficos que representam diferentes formas de ondas elétricas utilizadas como recurso fisioterapêutico. Dependendo da forma de onda, a quantidade de carga elétrica que se movimenta em cada direção pode ser equilibrada, igual, equilibrada, ou desigual, desequilibrada. Tá? Aí nós temos ó, A, B, C e D. Apresentam carga movimentada equilibrada apenas as ondas expressas nas figuras. Antes de responder, vamos. Tá, responda. Qual que tem equilibrada? Simétrico, assimétrico, balanceado ou não balanceado? Hã? 1 e 2? Hã? A 2? A 4 também é igual. A 1 também é igual? A 3 não. Eu acho que a 3 é igual. A mesma figura de cima não está embaixo. Ela está igual. Ela está igual embaixo. Tudo igual lá? 2, 4, né? Então lá. 2, 4. Certo. Isso. A 1 está só no polo positivo. Hã? A 1 está só no positivo. Ah, muito bem, Guilherme. Então vamos lá. Para ser equilibrada, ela precisa ser positiva e negativa. Aqui elas são iguais, mas ela não está positiva e negativa. Então ela está desequilibrada, certo? Tá. Aqui. Não é? Não é isso? Aqui. Aqui. Então você pode ser a resposta 2 e. Difícil questão. Hã? Você viu? Muito bem. Bifásica. Ela tem que ter a mesma carga em cima e a mesma carga embaixo para ser equilibrada. Pega a mesma carga positiva e a mesma carga negativa. É isso. É quantos questões você tem na prova do ENAD? A gente tem mais é 30. São 100 questões, né? 100?
Vocês acham por que a gente não faz nossa prova com 15 linhas? É no horário de aula? Que? A prova do ENAD? Não, é lá no final do ano, 2026. Final do ano, já vão estar quase encerrando. É no domingo normalmente. Bem clima de evento. A gente vai estar lá na porta recebendo vocês. Tem até o cafezinho, né? Tem muito mais. Tem recepção lá para vocês. Eu entendi, mas qual a diferença da bifásica para polifásica? Muito bem. A polifásica, ela não tem intervalo de percurso. Aí o que ela faz aqui, ó? Ela vai dar uma aqui e para. Vai dar outra e para. Só que na verdade, nesse momento aqui, lá, ó, deveria ser assim, igualzinho a bifásica. A polifásica vai lá e vai dar um intervalo de percurso aqui, ó. Aí ela fica igual a corrente alternada. Ela fica igual a corrente alternada. Então vamos lá. Outra questão, eu inventei agora. Que tipo de corrente é essa? Essa. Hã? Não. Corrente pulsada monofásica. Que tipo de corrente é essa? Alternada ou polifásica, tudo bem, né? Beleza. Que tipo de corrente é essa? Não, acho que não é. A pulsada. Não, acho que corrente pulsada. Tá, mas qual tipo de corrente? Pulsada. Pulsada. Bifásica. E essa? E essa? Hã? Pulsada. Isso aí, só tem que intervalo diferente. Tá? Essa terceira ela não é equilibrada, né? Ela é desequilibrada, ela não é balanceada, mas ela é bifásica do mesmo jeito. Tudo bem, Renato? Vou chamar só vocês de Renato, não precisa lembrar toda semana. Beleza. Dúvidas? Não? Tem só mais um negocinho aqui, que é mais para a parte teórica, que eu adianto, que aí semana que vem a gente foca na prática. Eu retomo isso semana que vem, mas preciso só que vocês entendam essas classificações aqui. Quais são os parâmetros que vocês vão adotar na próxima semana no equipamento? Vão ser essas aqui, ó. Vamos lá. Forma da onda. Aí a forma da onda foi o que a gente acabou de ver. Por isso que é interessante seguir isso agora. Forma da onda. Eu escolho no meu equipamento. Já vem pré-programada, né? Já vem lá aquela square, simétrica e tal, vem tudo programadinho, tá? Então eu escolho. Beleza. A frequência. O que é frequência? Frequência é quantas vezes aquele nervo vai ser despolarizado por segundo. Ou seja, quantos pulsos por segundo. Tá? Pulsos por segundo. Legal. Então vamos lá. Imagine o seguinte: que eu coloco uma frequência de 100 pulsos por segundo. Vai significar que durante um segundo ele vai pulsar 100 vezes. Só que vamos supor que eu vou colocar um pulso, uma frequência de 2. Aí, um segundo, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, frequências baixas
eu vou ter uma sensação como se fosse de uma martelada. Assim. Tá? Frequências mais altas, a minha sensação é muito mais contínua. Assim. Direto. Tá? Aí eu vou ensinar para vocês quando frequências altas, quando frequências baixas. Normalmente, em condições mais agudas, eu posso utilizar frequências mais altas. Isso vai gerar um conforto melhor para você. Beleza? Mas frequência eu programo no meu equipamento. Frequência eu programo. Beleza? As frequências não sabem da corrente direta, né? Boa, muito bom, muito bom. Não sabia. Porque, por que, João? Porque aí, na corrente direta, o que eu vou ter que colocar somente? A intensidade da corrente e o tempo que ela vai ficar. Só isso. Porque frequência, ela vai ser direta, então vai ficar ali o tempo todo. Tá? Eu vou conseguir fazer isso onde? Nas pulsadas. É o quanto isso aqui vai pulsar. Pulsa. Tá? É isso. Não é todo o palito que você vai conseguir fazer essa. A grande maioria dos equipamentos eu consigo fazer a modulação da frequência. Consigo fazer isso. Tá? Mas não são todos os aparelhos, por exemplo, que eu consigo escolher corrente direta e corrente pulsada. Não são todos. Os novos já vêm com multicorrentes. Então, por exemplo, o equipamento novo lá que eu tenho, ele vem corrente direta com a ionoforese e vem corrente TENS, que é a corrente pulsada. Eu consigo mudar os modos da corrente. Tá? Que aí, consequentemente, cada um vai ter uma representatividade. Mas a frequência eu vou escolher. Em todos. Em todos. Se for, por exemplo, TENS, eu vou escolher. Tá? Isso eu vou escolher. Beleza. Galera, taxa de ciclo e taxa de rampa, isso a gente usa para contração muscular. Isso a gente vai utilizar para contração muscular. Se eu quero alívio de dor, esquece taxa de ciclo e taxa de rampa. Por quê? Vamos pensar. O que é taxa de ciclo? Imagina que eu estou fazendo uma contração. Ó, olha para mim. Vou contrair. Contrair. Relaxei. Nesse momento, ó, comecei. Terminei. Isso tudo é o meu tempo on. É o meu tempo on, concorda? Ó, tempo on. Certo? Descansei. E eu agora estou no meu tempo off. Aí eu quero colocar 3 segundos de tempo off e 3 segundos de tempo on. 1, 2, 3. Estou no off. Acabou? 1, 2, 3. Acabou. Descanso. Então, veja, taxa de rampa, taxa de ciclo é tempo on e tempo off. Certo? É o tempo que você vai estar fazendo a contração e o tempo que você vai estar descansando. Deu para entender? Beleza? Agora, taxa de rampa. O que é a rampa? É o tempo máximo para despolarização e depois o tempo de repolarização. Imagine se eu não escolho a taxa de rampa. Eu ia fazer assim, ó. Olha para cá de novo. Imagine se eu não escolho, só escolho taxa de ciclo. 3 segundos, certo? De on. Ele faz isso aqui, ó. Acabou os 3. Agora, se eu escolho uma rampa, eu vou escolher quanto tempo que ele vai chegar no nível máximo. Então, vamos supor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele desce devagarzinho. Então, a taxa de rampa, eu vou setar, configurar somente quando eu for utilizar a contração muscular, que por sua vez vai ser fez, russa e assim por diante. Tudo bem? Tênis, esquece aqui. Esquece isso. A gente vai trabalhar com taxa de ciclo e taxa de rampa lá na nossa prática nessa semana. Tranquilo? Taxa de rampa, tempo máximo de despolarização. Despolarização e repolarização. Só note um detalhe. A taxa de rampa, ela tem que estar dentro do
tempo on. Taxa de rampa, ela vai estar dentro do tempo on. Vou fazer um exemplo disso para vocês entenderem. Imagine o seguinte: eu quero um on de 6 segundos, eu quero um off também de 6 segundos, tá? Eu vou usar para contrair, por exemplo, quadríceps. Contrair quadríceps. Coloquei os eletrodos, quadríceps, e aí eu vou fazendo assim, ó. Se todo mundo conseguir me ver, ó. 6 segundos de on significa, ó, se eu não coloco taxa de rampa, tá? Liguei, 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse exagero aqui. Ó, Isso é taxa de ciclo. isso na ciclo, eu não coloquei rampa. Não coloquei rampa. Aí vamos supor que eu coloque rampa. A rampa, eu vou escolher dessa forma assim, ó. Os equipamentos vai ter tudo em inglês assim, ó. Tá? Não é difícil da gente entender que rise é subida e decay é descida. Tá? Quantos segundos eu posso colocar? Lembre, taxa de rampa, ela tem que estar dentro do tempo on, certo? Então vamos supor. Três segundos. Agora veja. Ó, colocar meu quadríceps. Antes não era assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descansa. Agora eu coloquei taxa de subida. Aí vai vir assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que é muito mais confortável para o paciente quando coloca uma rampa. Porque ela vai. Tiago, eu quero controlar somente a fase excêntrica. Posso? Posso. Posso colocar 1 segundo de subida e aí eu faço 4, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fazer isso. Então, vocês entenderam? Então, rise e decay, eles estão aqui na rampa. Tá? Tanto rampa para subir quanto rampa para descer. Beleza? Polaridade. Eu vou escolher só se for na ionoforese. Só se eu tiver ionoforese. Tá? Então, na ionoforese, eu posso colocar, se o meu fármaco é positivo, coloco polaridade positiva. Positivo com positivo vai repelir, vai para a pele do paciente. A gente vai falar disso ainda. Fármaco negativo, coloco negativo, vai repelir, vai para a pele do paciente. Mas tênis, fez, corrente russa, corrente alta, diferencial, nada disso com tem polaridade. Então, desses aqui, o que eu falei que a gente pode configurar? A gente deve configurar frequência. Agora, além deles, esses aqui são os mais importantes, que nós chamamos de carga da fase, carga de fase, que é a amplitude e a duração. Amplitude é a mesma coisa que intensidade. Tá? Mesma coisa. Vamos lá. Isso eu tenho que configurar no meu equipamento. Tenho que configurar. Como? Vou voltar naquele slide. Imagine que essa linha aqui, ela é um nervo. É a capacitância de um nervo. O que isso quer dizer? É o quanto que eu tenho que colocar de carga elétrica para chegar no nervo. Tá? Tipo essa figura aqui, ó. Essa figura aqui.
O ar conseguiu encostar na linha? O que está faltando para o ar encostar na linha? É amplitude ou é duração? Parece que é duração, não é? O B já encosta? O B já conseguiu despolarizar, tá? Beleza. É isso que eu preciso que vocês entendam. Eu tenho que colocar uma determinada amplitude, intensidade, e eu tenho que colocar uma determinada duração do pulso para encostar no primeiro. Cada nervo vai ter uma amplitude e cada nervo vai ter uma duração. Aí eu vou encerrar com vocês dizendo o seguinte: vocês lembram das fibras abertas, fibra lenta, fibra motora, fibra C? Vocês lembram dessas fibras? Cada uma agia para um modelo? Por isso que eu fiquei aqui falando, né? Pô, recurso físico muito chato, nada a ver, esse negócio de neurofisiologia de novo. Por quê? Porque cada fibra dessa tem uma capacitância. Então vamos lá. A beta, olha a beta. A beta é o modelo 1. Fibra de grande diâmetro, ou teoria das comportas. Como que eu faço para encostar na fibra beta? Eu tenho que ter uma determinada duração. Quanto de duração? 100. Eu tenho que ter uma quantidade de amplitude. É isso. É isso que vocês vão configurar no equipamento desse movimento. Deu para entender? Cada fibra vai ter uma amplitude e uma duração específica. Que aí vocês vão, na duração do pulso, vão colocar qual é. Aí vamos pensar. Quero despolarizar a fibra aberta para agir pela teoria 1 de controle da dor. Vou colocar quanto de duração do pulso? 100 microsegundos. E quanto de intensidade? 40 miliamperes. É isso. Cheguei na fibra aberta. Meu paciente vai sentir o quê? Para me confirmar isso. Fibra aberta, ele vai sentir formigamento. Ah, não, quero agora delta. Aumento. Meu paciente vai sentir o quê? Fisgado. Fibra. Assim por diante. Entenderam esse negócio? Mesmo? Ficou claro? Mas aí a gente vai ter que saber uma por uma. Muito fácil. Porém, lá, professores de vocês, já tem isso tudo pronto com uma tabela, só vocês olharem e batem. Tudo certo. Tá? Não se preocupa que, decorar, vocês vão ver que na hora que vocês forem praticar, vocês não vão nem olhar essa tabela mais. Porque vai ser muito simples, o raciocínio é muito direto. Tá? E só para a gente encerrar essa partezinha, olha, que tipo de corrente é essa? Pulsada, bifásica e simétrica. Beleza. Vou começar igual eu já falei, traz para frente, ó. A letra E significa a quantidade de carga da fase que eu tenho. Tá? Carga da fase. Lembra que eu falei para vocês que carga da fase é igual a amplitude e a duração? Então, ó, quando eu aumento a duração do pulso, no meu equipamento a 10, eu estou aumentando essa distância aqui, ó. Tá? E quando eu aumento a intensidade, eu estou aumentando essa distância aqui. Beleza? Então isso é chamado de carga da fase. O que é o D? intervalo. Perfeito. Isso é chamado de intervalo interpulso. O que é o C? Amplitude. O que é o ar? Duração
Isso, só que é chamado de duração da fase. Porque isso aqui não é uma fase, não é a fase negativa, e aqui não é a fase positiva. Então isso aqui é a duração da fase. Enquanto o B é a duração do ciclo, que nós chamamos de duração do pulso. Duração do pulso. Os nossos equipamentos, só para fechar agora, os nossos equipamentos, o que vocês vão mexer vai ser na duração do pulso e na intensidade. Então o que vocês vão mexer? Ó, no B e no C. No B e no C. Tá? Algumas pessoas falam assim: é duração do pulso ou é duração da fase? É diferente. Se a minha corrente for uma corrente monofásica, ó, eu posso falar que aqui eu estou falando a duração da fase, mas que também posso falar que é a duração do pulso, porque é um pulso só, concorda? Não muda nada. Mas quando é corrente bifásica, a gente está mexendo daqui, ó, aí a duração chama a duração do pulso. Ficou claro para vocês? Entenderam? Gente, mas a gente está prontinho, mas prontinho mesmo para ir lá para baixo e só treinar. Porque a parte teórica inteira vocês já sabem. Agora, na semana que vem, eu não vou precisar gastar tempo com nada de teórica. Vou reproduzir aqui para vocês a nossa tabela. Na semana que vem vocês vão lá para o laboratório. Semana que vem não, né? Espero que vocês não esqueçam tudo que eu passei para vocês hoje, mas na outra semana, lá no laboratório de físio, e aí eu já entrego equipamento para cada um de vocês, a gente faz grupinhos, e eu vou falando modelo 1, modelo 2, e assim por diante. Beleza?